E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criou uma crise com Portugal ao criticar a nova lei de estrangeiros aprovada pelo parlamento português, que endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país. Segundo o ministro, os serviços de imigração em Portugal estão caóticos e desorganizados. A declaração do ministro brasileiro gerou reações e indignação. O deputado português Pedro Frazão, do partido Chega, reagiu às declarações de Gilmar Mendes e defendeu a soberania de Portugal nas regras de imigração. Ele afirmou que o ministro brasileiro devia primeiro pôr ordem em casa, em referência às crises políticas aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que, ao longo dos anos, tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Aí, Silvio Navarro. É preciso ter muito atrevimento, né? Mais ou menos o que o deputado quis dizer, que coisa mais inconveniente. É impressionante como a soberba, como a arrogância do Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte brasileira, extravasa fronteiras e chega a Portugal. O Gilmar Mendes, nós sabemos, se ele pudesse, ele já teria transferido a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para Lisboa, mas como ele não pode, ele vai com alguma frequência para Portugal, onde mantém negócios financeiros. E aí ele começa a criticar o país vizinho e recebe uma resposta dessa, que é muito ruim para a diplomacia brasileira. É algo muito mal recebido, porque você está falando de outro país. Então, Daniel, eu acho que esses são os pontos. É o fator inconveniente do ministro Gilmar Mendes. Não bastasse o que ele já faz aqui no Brasil. Aliás, tem outra imagem que circulou também no final de semana, dele num restaurante em Portugal, e ele é abordado dentro do restaurante e as pessoas falam o que pensam sobre ele. Nós nunca defendemos aqui nenhum tipo de ataque verbal, físico, qualquer tipo de agressão a nenhuma autoridade, nem ao ministro Gilmar Mendes, nem a ninguém, nenhuma autoridade. Aliás, nem a ninguém. Não importa se tem ou não tem prerrogativa de foro. Mas é evidente que isso é resultado daquilo que ele pratica. Portanto, é alguém que já não tem mais vida pública, que já não pode mais andar numa calçada, que já não pode mais ir a um aeroporto, ir a um restaurante, e já não pode mais ir, não só no Brasil. Agora, lá no exterior, ele também é mal visto. Muito ruim para o Brasil tudo isso. Diga, Augusto. Não, eu queria dizer que ele também esqueceu que ele tocou num problema muito delicado, porque atinge milhares de brasileiros que vivem em Portugal. Sim. O Portugal não vê com muito bons olhos aí a multidão de brasileiros que trabalham lá, porque acham que isso prejudica o acesso ao mercado de trabalho de portugueses. Essa é uma discussão mundial, né? Todos os países estão tratando disso. Então, além de tudo, é um trapalhão. Ele fala, preciso organizar, aí vai alguém no Congresso, tá bom, então vamos criar dificuldades para os brasileiros. Claro. Ele vai lá toda hora, como bem lembrou o Silvio, cuidar dos negócios dele e treinar o sotaque, né? O sotaque é maravilhoso. Ele tá conseguindo chegar lá. Ele já não usa o gerúndio, né? Então já é alguma coisa para o Gilmar. Então, ele em Portugal, ele é devolvido à realidade, porque vai fazer o quê com o deputado? Ele vai estar aqui no Brasil. Ele já pediria ao Moraes que o enquadrasse naquele inquérito do fim do mundo, que é ofensa ao Supremo, criticar qualquer ministro. Não pode fazer nada. E muito menos pode reagir, porque não tem argumentos nem coragem
Gilmar Mendes não tem coragem física, a gente percebe no olhar, ele não é de briga não. Ele não sabe reagir fisicamente, ele vai se afastando. Não pode dizer nada a quem traduz o pensamento da maioria dos brasileiros sobre o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente recuperou esse vídeo que circulou nas redes sociais, de fato, no final de semana, mas por conta desse episódio, dessa participação, dessa entrevista de Gilmar Mendes à CNN Internacional. Vamos mostrar aqui um trecho onde o Gilmar Mendes é interpelado por duas mulheres em um restaurante lá em Portugal. É de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus e levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. Zé Piotr, lembrando que essa lei foi aprovada pelo parlamento português, e aí aí fica aquela pergunta, não basta tutelar o parlamento brasileiro, quer dar pitaco também no parlamento lá de Portugal, é isso? Aqui no Brasil ele está mandando, né? Porque ele está decidindo até que lei o Congresso pode votar. Já sugeriu uma completamente inócua em relação a proteger o Brasil de sanções internacionais, enfim. Ele está preocupado com a Magnitsky também com o visto perdido para os Estados Unidos. Agora, tem uma coisa, né? A Ana mencionou há pouco sobre se o governo brasileiro citou a questão das sanções na conversa do Lula com o Donald Trump, abriu uma janela agora para os americanos questionarem um monte de coisa. Se alguém em Portugal, em boa parte da Europa, que está lutando contra a imigração, com uma série de problemas lá, não conhecia quem era o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer. Agora vai passar. E claro, há uma série de detalhes uma série a ser contada sobre o Gilmar Mendes. E convenhamos, levando-se em conta o histórico do Supremo e do próprio Gilmar Mendes, tem muita coisa que os europeus vão se assustar. Agora, veja só, né? Ele não consegue andar num restaurante em Portugal. Vamos só nos lembrar de uma frase recente do ministro Marco Aurélio Mello. Ele estava ao lado de um outro ministro supremo que me foge, que presidiu o processo do mensalão, Silvio. O Aires Brito. O Aires Brito, exatamente. Estava numa entrevista, não me lembro a qual emissora, e ele dizia assim, eu e o Aires podemos andar na rua. Ou seja, um ex-ministro Supremo que pode andar. Agora, os ministros do Supremo atual não podem... Se ele fez esse treino aí, agora vem para a festa, para o teste da Paulista, né? Gente, vocês viram que essa empresa de cidadania italiana aprontou no programa Pânico? Diga, Ana. São 100 mil telas querendo te ouvir agora. Daniel, muito obrigada. A nossa audiência maravilhosa aqui com a gente no início dessa semana. Daniel, pouco a acrescentar. Esse ponto, existe uma expressão aqui nos Estados Unidos e vai muito... aproxima do que o Piotr acabou de dizer. Se ninguém conhecia o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer, que se chama, aqui nos Estados Unidos, eles falam The Streisand Effect, ou seja, o efeito Streisand, que foi o que aconteceu aqui. A Barbra Streisand, ela tinha ou tem, não sei, uma casa aqui na costa da Califórnia, uma casa bem privada, e ninguém sabia que ela morava lá. E um fotógrafo fez algumas imagens aéreas para mostrar a costa, enfim, todo o processo ali ambiental, o que estava acontecendo com a costa, perdendo, né, o terreno, o mar avançando e tal. E a casa dela saiu nessas fotos. Pois ela entrou com um processo contra o fotógrafo, foi uma confusão danada. E as fotos que tinham coisa de 600 visualizações passaram a ter milhões de visualizações, o endereço dela ficou conhecido, ou seja, aí deram o nome disso de o efeito Streisand. Tá tudo quietinho ali, de repente você vai lá, a pessoa vai lá. Então eu acho que agora nós podemos chamar de efeito Gilmar Mendes no Brasil. Pois é, agora são 6h49. Vamos falar de outro ministro do Supremo Tribunal Federal?
Luiz Roberto Barroso, que está planejando participar de um retiro espiritual na última semana de outubro. A viagem acontece depois dele deixar a presidência do Supremo e será organizada pelo grupo indiano Brahma Kumaris, ou Kumaris, conhecido pelo ensino de meditação e yoga. O evento, segundo o grupo, será realizado fora do Brasil e da Índia. A organização, fundada na década de 1930, tem liderança feminina e atua em mais de 100 países com status consultivo junto à Organização das Nações Unidas. Mas a Brahma Kumaris também é envolvida em polêmicas, em relatos em redes sociais e matérias de imprensa que apontam casos de manipulação psicológica, uso de drogas e abusos dentro do grupo. Essa não é a primeira vez que Barroso busca apoio em grupos espirituais. Em 2012, após ser diagnosticado com câncer, ele chegou a procurar o médium João de Deus, indicado pelo ex-ministro Aires Brito. Depois que João de Deus foi condenado, Barroso disse respeitar as vítimas e afirmou que sua relação com ele foi restrita e pessoal. Silvio Navarro. O ministro Luiz Roberto Barroso definitivamente ele gosta de coluna social, esse que é o ponto. Agora ele vai meditar, cada um faz as suas escolhas, não vou me envolver na escolha pessoal dele, ele procura o grupo que ele quiser. Aparentemente, pelo retrospecto que você está trazendo, ele não fez uma escolha lá muito adequada para quem quer passar longe do noticiário. Porque esse é um grupo que teve envolvimento ou episódios relacionados a drogas, a manipulação psicológica. Talvez estejamos diante de um caso João de Deus parte 2. Ele faz escolhas erradas. Mas vamos tirar isso da frente, cada um faz o que quer da própria vida. O ponto é, ele precisa aparecer. Então é um grupinho de pagode aqui, é um desfile de escola de samba, é uma cantoria, sempre que pode ele canta, ele tenta subir no palco, é disso que ele gosta. E a figura de presidente do Supremo Tribunal Federal, posto que ele deixa agora, acabou de deixar a cadeira, inclusive exige recato, exige discrição, e ele foi o oposto de tudo isso. Então, eu acho, Daniel, eu até arriscaria dizer que ele vai para esse retiro, que ele vai sair, ele vai se retirar de cena, na verdade. Por quê? É um dos ministros que mais teme os efeitos das sanções americanas. Seja a lei Magnitsky, seja o visto, ele já perdeu, o que o deixou profundamente magoado. Ele adora dizer que dá aulas em Harvard, que tem uma ligação acadêmica com os Estados Unidos. Portanto, ele não deve estar se aguentando de não poder ir aos Estados Unidos. Ele é muito vaidoso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os negócios da família. Ele tem lá um apartamento milionário em Miami, mas tem outros negócios. Tem a empresa dele, então ele está morrendo de medo. Então, o retiro é isso. Talvez para refrescar a cabeça e sair de cena antes que sanções mais rígidas possam ser impostas e também para repensar se vai seguir na corte ou se vai sair de fininho, vai se aposentar, vai entregar a cadeira para que esqueçam dele e ele não seja punido. O vice-presidente do Chega em Portugal, o partido mais importante da direita no país e um dos mais importantes na Europa, respondeu a uma provocação de Gilmar Mendes após o ministro do Supremo dizer que o serviço de imigração português é caótico. Quem fala o que quer... O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Tá aí, Josi, caóticos, desorganizados, é o Brasil, crime organizado é mencionado ali, estamos passando uma vergonha. Olha, Josi, todos os dias nós estamos gabaritando a vergonha internacional agora, tomando aí esse esporro do representante do partido Chega. Olha, ele não mentiu nem uma vírgula. E, Geise, isso é verdade, nossa exposição, né, eu tento ver pelo lado prático da coisa, que pelo menos o mundo cada vez mais tem acesso
a realidade jurídica aqui no Brasil, tanto jurídica quanto política, tanto de corrupção, com a volta da esquerda. Isso é nítido na América Latina, assim como o peronismo está voltando a ter força lá na Argentina. O mundo inteiro enxerga. Isso que os Estados Unidos também está fazendo é um favor para os brasileiros de bem. Não é que a gente fica aqui torcendo, né? Olha só, bem feito, falou mal do Lula. Não é, eles estão retratando a realidade. O crime crescendo, o narcotráfico crescendo, a quantidade de bilhões movimentadas no narcotráfico no Brasil, narcotráfico controlando postos de combustíveis, negócios, criando cidades fantasmas, como a Revista Oeste vai trazer também a reportagem. Então, ele só disse a verdade. E esses ministros querem ir viajar por aí nesses países palestrando, fazendo o quê? Defendendo a democracia brasileira, defendendo a melhora na vida dos brasileiros. Isso é ridículo, é ridículo. Então, assim, ele infelizmente retratou o que é a realidade do Brasil e o que só vem piorando com a realidade do Brasil, que é o número de crimes. A gente tem o nosso principal gargalo social, que é o número de assassinatos, homicídios, né, anuais, que estamos em média de 50 mil assassinatos anuais, sabe? Enquanto a criminalidade é romantizada, as pessoas que fazem apologia ao crime são pessoas ídolos para a população. A questão cultural está totalmente distorcida, onde o bem, o tradicional, o religioso é totalmente rechaçado, se tornou crime você ser conservador, tradicional, religioso, defensor da família. Agora, você ser um aloprado e criminoso, na verdade, essa nomenclatura não pode nem existir mais no mundo policial, né? Você não pode chamar mais ninguém de bandido, ninguém de ladrão, até isso está se tornando proibido. Então, infelizmente, essa relativização do mal e do bem, do crime, dessa injustiça que é a justiça brasileira, onde você vê o número de reincidentes criminais quando são presos pela polícia e uma semana depois são soltos. A exemplo também da anulação de condenação pelo próprio STF, né, anulando condenações ou provas aí de grandes criminosos em relação, por exemplo, à Operação Lava Jato. Então, a gente vive isso aqui, a gente clama isso aqui e o partido chega, no mínimo, só retratou uma parte da realidade brasileira. Fabi Barroso, é interessante porque a gente continua, portanto, aqui naquele estereótipo demasiadamente negativo e que, infelizmente, tem respaldo na realidade. A gente sabe que o Brasil já é um narco-estado, ou seja, o crime organizado completamente infiltrado dentro da máquina estatal, um dos pontos levantados aí pelo representante do partido Chega, e o Gilmar Mendes, que foi decano da Suprema Corte, que foi indicado pelo FHC sem a menor cerimônia, esquecendo de todos os problemas brasileiros, criticando aí o serviço de imigração português. Pois é, né, para entender como realmente ele é sem noção. Vamos lembrar aqui que recentemente o Ministério Público daqui de São Paulo fez uma investigação primorosa em relação ao PCC, o primeiro comando da capital. Vou falar mesmo porque a gente precisa dar notícia conforme ela é, né, e chegou-se então à conclusão de que o PCC já tem, né, os seus tentáculos na Europa, principalmente lá em Portugal. Então, o André Ventura, quando lembra disso, ele está falando de fatos, e fatos que a nossa própria polícia e Ministério Público chegou à conclusão. Então, ele está correto. Aí vem o sem noção do ministro Gilmar Mendes, que é nosso decano, como você bem disse, que ele diz, né, falando com toda a alegria, como se isso não fosse crime de responsabilidade, dizendo que o gabinete dele é super bem frequentado por todas as vertentes da política, esquecendo que ele é um ministro e ele não é um político, e aí ele vem falar de imigração, né, que também, quem é que faz isso? Gente, é o Poder Executivo, quem sabe o Poder Legislativo, mas jamais o Poder Judiciário. Então, o que ele está criticando, ele ainda quer dar pitaco lá em Portugal, sendo que, né, o próprio André Ventura aí que disse de uma outra vez, e ele já é sabedor dos problemas que o ministro Gilmar Mendes pode ter, né, estou colocando aqui no condicional porque ainda não foi formalmente aberta a investigação, mas vai chegar no IDP, vai chegar lá
em tudo que o Gilmar faz em Portugal, então, obviamente, a irritação é muito maior. E aí, só para contextualizar, encerrar aqui a minha fala, a gente precisa lembrar que a mídia, aquela que o pessoal daqui que está na Oeste não assiste e realmente não tem que assistir, porque ela mente quase todos os dias, ela diz que o André Ventura é da extrema-direita, né? E de extremista ele não tem absolutamente nada, ao contrário, né? Ele é como se fosse um representante do Novo, mais ou menos aqui no Brasil, né? Para fazer a comparação, e o que ele disse não tem nada de extremo, ele tem total razão. O Brasil não pode falar de imigração em Portugal, sendo que tem problemas tão severos, e é por isso mesmo que o pessoal está querendo sair fugindo aqui do Brasil. Já não basta os exilados, nós temos também o pessoal que não aguenta viver aqui, porque o crime organizado, infelizmente, está dominando o Brasil. E não é justo que isso aconteça em Portugal por conta dos...